A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. E toda a glória de Deus, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profunda riqueza, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom dia, meu genro. É mais um dia, né? Mais uma quinta-feira em que Deus nos dá a oportunidade de estarmos aqui junto com sua família, né? Vocês que estão nos assistindo à mesa, eu quero nessa manhã poder compartilhar um pouquinho com vocês algo que é muito sério na palavra do Senhor, que muitas vezes tem inquietado o meu coração por ver, não só nesse tempo, né, algumas pessoas se precipitando em algumas decisões, fazendo de repente alguns planos, né, para quando tudo isso passar. E isso me preocupa um pouquinho, porque nós temos a
nós brasileiros, né, temos o costume de planejar, né? E quando a gente planeja, isso é uma coisa boa, né? A gente não pode ver isso como uma coisa ruim. Mas muitas vezes nós pensamos que tudo aquilo que a gente planeja vai dar certo, né? No momento em que nós estamos fazendo isso, parece tudo bom, parece um bolo de chocolate, parece uma torta de brigadeiro. Quando a gente planeja, parece que está assim, né? A gente constrói, na verdade, um castelo na nossa mente, a gente faz planos, né, na nossa mente, e eles se tornam perfeitos, né, cheio de detalhe. Mas depois a gente percebe que muitas das coisas que nós estávamos ali planejando com tanto detalhe, não é bem assim, não acontecem dessa forma, né? E a gente aí não entende muitas vezes por que não está dando certo, por que não está acontecendo, porque que de repente aconteceram alguns fatos que eu não esperava, contrário àquilo que eu estava pensando, e muitas vezes até de uma forma ruim. E é bem assim que acontece mesmo, né? Quando nós traçamos os nossos planos, deixamos eles lindinhos no papel, na nossa mente, mas no final eles não acontecem da forma que nós imaginamos. Isso de uma forma, ela é saudável, mas ao mesmo tempo ela se torna algo ruim para as nossas vidas, e não só para as nossas vidas, mas como para a nossa família também. A Bíblia fala, olha só, lá em Provérbios 16, no capítulo 1 e 2, a Bíblia fala assim: nós podemos muito bem fazer planos para o nosso futuro. Nós podemos muito bem fazer planos para o nosso futuro. Mas existe um detalhe muito importante aqui. Fala assim que o resultado final, quem produz é o Senhor. Em outras versões, a Bíblia fala assim, que o nosso coração pode fazer planos, mas que a resposta certa para esses planos vem dos lábios do Senhor. Vem do Senhor. E no versículo 2, fala assim, todos os caminhos do homem parecem certos, né? Tudo aquilo que a gente planeja no começo parece certo, né? Como essa torta de chocolate que a gente vê no final do nosso plano. Mas esse versículo também fala assim, mas é o Senhor que vai avaliar nossas intenções, é o Senhor que vai dizer se aquilo está certo ou não. Eu quero compartilhar aqui com vocês um testemunho, Jones, que eu tenho certeza que você já conhece. E quando eu vi esse testemunho do pastor Luciano Subirá, essa palavra dele, esse testemunho dele, e eu quero utilizar agora aqui essa história, esse testemunho dele, para exemplificar isso, porque isso bateu muito forte no meu coração. Ele explica, numa das palavras deles, que existe, na vida com Deus, existe o tempo de Deus e existe o modo de Deus também. E para que as coisas deem certo, né, para que as coisas funcionem de maneira saudável na nossa vida, sem que a gente quebre a cara, né, tudo o que nós vamos fazer precisa estar alinhado. Primeiro, com a vontade de Deus, mas precisa também estar alinhado com o tempo de Deus. Porque muitas vezes, e ele dá esse testemunho dele, ele fala o seguinte, Deus chamou ele para uma obra tremenda, maravilhosa, para que ele fosse pregar em nações, tal. Esse é o testemunho dele, né? Simplificando. E ele entendeu esse chamado. Ele entendeu que esse era o plano de Deus para a vida dele. Mas o que é que ele fez? Ele saiu correndo para esse ministério, né? Ele saiu rapidamente para fazer isso que Deus havia chamado ele. Ele começou a sair para pregar, para divulgar o evangelho, para edificar o reino. Mas ele fala o seguinte, que não estava acontecendo do jeito que Deus tinha planejado.
não estava acontecendo no tempo certo do Senhor para isso. Ele entendeu o chamado, assim como muitas vezes nós fazemos os nossos planos, nós entendemos a palavra de Deus, entendemos que nós temos uma palavra de Deus para as nossas vidas, e nós já saímos, né, já colocamos em prática, mas, meus queridos, não é no tempo do Senhor, não é no modo que o Senhor queria que acontecesse. E muitas vezes nós quebramos a cara, né, por isso. E o Luciano fala, o pastor Luciano Subirá fala que ele quebrou literalmente a cara, porque Deus precisou parar ele através de um acidente que ele sofreu. Vocês já conhecem a história. E é aí que Deus começa a ministrar o coração dele sobre o tempo do Senhor e o modo do Senhor agir nas nossas vidas, mesmo com algo que Deus nos chama a gente para fazer, seja no nosso ministério, seja na nossa vida com Deus, seja planos com a nossa família, sejam planos de mudança, enfim, a gente precisa entender exatamente isso, para que a gente não quebre a cara, que existe o tempo do Senhor, o chamado do Senhor, mas existe o modo dele fazer. E a gente precisa estar alinhado com os dois. Muitas vezes nós estamos no modo certo do Senhor, fazendo o que ele nos chamou para fazer, como aconteceu com o pastor, mas não era o tempo certo. E muitas vezes nós estamos no tempo certo, mas fazendo de forma errada. Jones, eu sei que você concorda com isso, eu sei que inclusive você também conhece essa palavra do pastor, mas o que você tem a dizer sobre isso? Você concorda plenamente com isso? Com certeza, né? Nós vemos na Bíblia vários exemplos, vários personagens que tiveram esse entendimento. Talvez um dos maiores exemplos que a gente pode destacar, podemos pegar a história do rei Davi, né? Isso. O rei Davi foi ungido rei, e só que, né, vocês conhecem a história, você que está nos acompanhando, você sabe que o profeta vai ungir o próximo rei, né, para substituir Saul. Então ele chega até a casa de Jessé e ele fala, não tem mais nenhum aí, e deles mandam chamar Davi lá no pasto. Davi é ungido rei, né, para encurtar bem a história, mas logo em seguida ele não senta no trono. Passam-se anos e anos e anos, e ele respeitando o tempo e o modo do Senhor. E o exemplo de Davi, para mim, é um dos exemplos mais clássicos, assim, porque ele teve, algumas vezes, ele teve oportunidade de adiantar, digamos assim, o processo, naquelas vezes que ele poderia até matar o rei Saul, né? Saul, sim. E, assim, se nós fôssemos dizer, ele tinha motivo para fazer isso porque o rei estava perseguindo ele, né? E para a época isso era comum, né? E seria o certo, digamos seria assim, certo, né? Já fui ungido já mesmo. Deus já usou o profeta, quer me matar. e daí ele iria, digamos assim, adiantar o processo, que na verdade eu acho que não adiantaria. Se ele tivesse feito isso, com certeza Deus teria procedido de outra forma. Então eu entendo que Davi é um exemplo para nós, respeitou os processos lá no pasto com as ovelhas, quando foi matar o gigante, quando foi liderar, eu estava falando aqui sobre isso também, estava comentando com algumas pessoas. Por exemplo, o chamado de Davi sempre foi para liderança. Ele começa liderando as ovelhas, literalmente, né? Não ovelhas, pessoas, mas ele tem esse chamado de Deus para liderar, mas quando ele é ungido rei, ainda ele não vai liderar todo o povo, ele vai liderar um bando de endividados, né, lá na caverna de Adulão. Então os processos, o modo, o tempo, ele vai entendendo tudo isso até que ele se torna o grande rei, né? O grande rei de Israel que a gente conhece até hoje. Sim, que Deus havia chamado há muito tempo atrás, né? Uhum. Mas, como você falou, Jones, se ele tivesse imediatamente abraçado o chamado dele, provavelmente, né, não teria dado certo.
E nós temos também outros exemplos na Bíblia que nos mostram o quanto é importante nós alinharmos com a palavra do Senhor, com o tempo e o modo do Senhor. Mas, antes disso, Jones, vamos louvar mais um pouquinho esse Deus, vamos cantar para Ele, glorificar o nome dEle. Você pode cantar aí da sua casa também. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração, Senhor. O teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo para sempre, contigo para sempre. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. O teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor por mim. Oh, 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 oh. Grande é o teu amor. Então traga-me para mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. O amor é tão mais doce, tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Um outro exemplo que eu quero só lembrar aqui com os irmãos. Jones, você falou de Davi, mas a gente precisa também lembrar de Abraão, né? Como tantos outros. Deus tinha uma promessa tremenda para Abraão. E parece-me que foram longos anos, né? Que essa promessa foi se cumprir depois de muito tempo. Mas acontece que Abraão, a esposa de Abraão, também não soube esperar. Né? Ela acreditava que aquela promessa não iria se cumprir se ela não desse um jeitinho. Né? Se ela não providenciasse o jeito dela, como muitas vezes nós fazemos. Eu creio até que ela tentou ajudar Deus aí, Jones. Né? Ela quis dar uma mãozinha nos planos do Senhor. Né? O Senhor havia prometido um filho para Abraão, né? E para sua esposa. Mas como eles estavam numa idade já avançada, né? Ela achou que isso não fosse acontecer se ela não ajudasse. Né? E o que acontece? A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 16, né, que Sarai ela tinha uma criada egípcia chamada Agar. Então ela falou para Abraão: olha, já que Deus não me usou para dar, né, para te dar esse filho,
para cumprir esse chamado, então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar a minha criada e vou entregar para você ter relações com ela, para que esse filho seja gerado, esse filho da promessa seja gerado. Nós sabemos que não deu certo, nós conhecemos a história, não era o modo do Senhor, e nesse caso também não era o tempo do Senhor, e nós sabemos as consequências que isso trouxe, inclusive, né, para a nossa geração hoje, até podemos dizer. Então a gente precisa entender. Eu não sei se já aconteceu isso com você, né, se você já tentou ajudar Deus algumas vezes. Eu posso testemunhar para vocês isso, né, na minha vida financeira, e talvez esse seja o seu caso também. Né? Eu tenho mais de um testemunho, né, para deixar para vocês aqui, porque eu sabia que existiam promessas para a minha vida de acordo com a palavra do Senhor. E assim como para mim, Deus tem muitas promessas para nossas vidas que elas já estão na palavra do Senhor. Mas muitas vezes eu tentei também ajudar o Senhor, entendendo que essa seria a forma correta de ajudar o Senhor. E na minha vida financeira, assim como em outras áreas, muitas vezes eu ajudei o Senhor. Né? Eu ajudei o Senhor, eu mais do que de repente tomava a minha decisão, ia lá. Eu vou só dar um exemplo para vocês aqui. Nós tínhamos um comércio, nós tínhamos uma fábrica, né? Eu e meu esposo e mais alguns sócios. E num determinado momento, né, meu esposo chegou para mim e falou: olha, Isi, está complicado lá. Nesse mês, nós não teremos como pagar os nossos funcionários. Isso é uma coisa ruim. E eu só pedi para ele assim: quanto precisaria? Eu me lembro até o valor que ele me disse na época, Jones. Ele falou: 10 mil reais resolveria o problema. Aí, olha só, eu entendendo que eu poderia ajudar, eu fui até o banco, emprestei, fiz um empréstimo de 10 mil reais e coloquei na mão dele. Era a coisa correta a fazer? Não era. Tanto é que depois nós precisamos fechar essa empresa. Ela não deu nada certo, né? E o que aconteceu? Eu tive que pagar esses 10 mil reais por longos anos, por causa de uma atitude imediatista minha, achando que eu estava ajudando, achando que agindo dessa forma, eu estaria ajudando o Senhor, né? Ledo engano, como muitas outras coisas que já aconteceram na minha vida. Eu não sei se já aconteceu isso com você em algum momento, não sei se já aconteceu isso com você, Jones, também. Talvez no teu chamado, na tua vida com Deus ou na tua família. Você pode testemunhar para a gente. E olha, meus irmãos, essa foi uma das situações financeiras em que eu agi dessa forma, achando que eu poderia resolver. Né? Eu não sei contigo, Jones, se já aconteceu, se você tem algum testemunho para falar para a gente aqui. Talvez não na tua área financeira, né, mas em outras. Sim. Já aconteceu sim, várias vezes, semelhante a isso que você falou. E eu acho que a lição que a gente toma é que normalmente quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente semeia algo que Deus não pediu, então a gente vai ficar colhendo. Você falou, ficou algum tempo depois colhendo, e tem pessoas, né, no caso de Abraão ali e Sara, foi para a vida toda, então, e afetou outras gerações. Então, por causa de uma precipitação, por causa de uma ansiedade, por falta de esperar. Comigo já várias vezes também aconteceu isso na parte financeira, em relacionamentos também, a gente acaba não tendo uma palavra para dizer, mas por tentar ajudar, e a gente até justifica de uma forma bonita, né? Não, mas para ajudar, e na verdade a gente não está ajudando em nada, a gente só está atrapalhando. Então, acho que esse tempo e modo de Deus, ele tem tudo a ver também com a nossa sensibilidade em ouvir aquilo que Deus está
nos falando para fazer naquele momento, né? Naquela situação com Abraão, Deus falou, você vai ter um filho de Sara, né? Ele não falou, você vai ter um filho, você vai ter um filho de Sara. Então já tinha sido falado, Deus já tinha dado a orientação, a ordem. Os detalhes, né? Os detalhes, né? E também, quando Deus não nos dá detalhes, vamos obedecer naquilo que Ele falou, né? Não precisa ir para os pormenores se Deus já falou o que é para ser falado. Muitas vezes a gente não vai entender naquela ocasião o porquê daquele jeito, mas depois de um tempo a gente vai perceber que a gente não estava preparado para aquilo. Ah, mas por que ainda não tenho aquele ministério que o Senhor falou que eu teria? Ou a minha família ainda, por que é desse jeito? Daqui um tempo, depois que ela se tornar do jeito que você está pedindo para Deus, você vai entender por que você não recebeu. Então é muito importante a gente estar sensível àquilo que Deus tem para fazer hoje, ou aquilo que nós temos que fazer hoje com relação às palavras que Ele liberou. Porque todos nós temos palavra, todos nós temos promessa. Ah, você e tua casa servirão ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Ah, mas por que ainda não aconteceu? Por que todos na minha casa ainda não foram salvos? Por que todos na minha casa ainda não foram alcançados? Pergunta para Deus, Deus, que tempo é esse? Que modo é esse? O que eu preciso fazer nesse processo para que essa promessa se cumpra na minha vida? Sim, eu estava lembrando aqui também de Noé, né, Jones? Né, enquanto ele, né, muitas pessoas zombavam dele, né, tiravam sarro dele, criticavam o Deus dele, ele se manteve firme, né, na palavra que o Senhor havia dado para ele. Ele também não sabia. Na verdade, aí Deus não tinha dado detalhes para ele. Olhem só, Deus só pediu que ele fizesse. Deus só falou para ele o que era para ele fazer. Né? E ele se manteve firme ali. Eu não me lembro quanto tempo ele levou para construir essa arca. 100 anos. Veja, gente, 100 anos para que depois Deus mostrasse para ele o que iria acontecer. Então, eu vejo, e nesse período, Jones, que nós estamos vivendo aí, agora com nessa quarentena, que eu acho que já virou para quarentena, né? Acho que hoje já passou. Hoje seriam 40 dias, pelo menos que eu lembro, né? Estaríamos finalizando a nossa quarentena. Mas eu vejo, assim como eu tenho visto e falado com pessoas com muito medo disso tudo, né? Medo do que está acontecendo agora, medo do que possa acontecer. Eu também tenho ouvido de pessoas traçando alguns planos já. Né? Olha, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar. Depois disso, né, eu quero ficar mais perto da minha família. Mas olha, fique atento, meu querido, minha querida, porque a palavra de Deus fala assim, lá no versículo 3, em Provérbios que nós lemos, ele fala assim, olha, deixa nas mãos do Senhor tudo quanto você vai fazer, tudo quanto você faz, tudo quanto você planeja. Se você fizer isso, ele fala assim, ó, todos os seus planos vão ser bem-sucedidos. Né? Todos os teus planos, a Bíblia fala, entrega o teu caminho ao Senhor, consagra para Ele tua vida. E quando nós fazemos isso, a gente precisa entender que Deus vai fazer o restante. Todos os nossos planos, por menores que eles sejam, precisam estar na mão do Senhor. Nós precisamos consultar Deus. A Bíblia fala, ela nos dá a certeza de que tudo que nós colocamos diante do Senhor, Ele nos ouve. A Bíblia fala que Deus não está com a mão encolhida para não nos ajudar. Ela fala que Deus não está surdo para que Ele possa nos ouvir. A única coisa que Deus coloca aí é que Ele fala o seguinte, olha, se você não está debaixo da minha vontade, se você não está obedecendo a mim, se você não está seguindo os meus planos para a tua vida, se você está sendo desobediente, se você está sendo rebelde, talvez nesse momento Deus não possa te orientar mesmo. É a única condição que Deus nos coloca, né, Jones? Esteja debaixo, né, da minha direção, seja obediente à minha palavra, né? Não se revolte, não faça as coisas do teu jeito, eu vou te ouvir. Então, eu creio que é isso que nós precisamos fazer, principalmente nesse momento agora.
Não trace planos, né? Se você estiver pensando em fazer algo agora, coloca para o Senhor, pergunta para o Senhor: Deus, essa é vontade tua para a minha vida agora? Né? Ou mesmo como o Jones falou, na palavra Deus está dizendo, né? Crê no Senhor Jesus e toda tua casa vai ser salva. Talvez nesse momento você esteja se perguntando por isso mesmo e esteja muito ansioso, querendo fazer algo, né? Imaginando que talvez você possa fazer algo nesse momento para que tua casa seja salva, né? Eu tenho ouvido pessoas ansiosas por esse motivo, né? Eu estou esperando, eu creio em Deus, eu estou fazendo tudo certo, mas olha, os meus filhos ainda não, né? Ainda não estão fazendo coisas erradas. E eu pude falar disso, eu pude falar dessa palavra. Não é o tempo do Senhor, né? Não é o tempo do Senhor. Quem sabe o que Deus ainda quer ensinar para os teus filhos? Quem sabe o que Deus ainda precisa ensinar para você? Esse é um momento precioso. E olha, tem sido na minha vida, Jones, talvez o tempo melhor para a minha vida tenha sido esse. Nessa quarentena, o quanto eu tenho podido ouvir dele, o quanto Deus tem me corrigido em coisas que eu achava que já estava certa, o quanto Deus tem ministrado o meu coração em relação à palavra mesmo, aquilo que Deus tem para a minha vida, tem sido muito bom. Então, talvez esse seja o tempo, né, que Deus esteja proporcionando para você, talvez esse esteja sendo um modo que Deus está usando, né, com uma quarentena, para falar com você, para falar com tua casa, para falar com tua família, para corrigir você. Então, meus queridos, o que a gente precisa fazer, eu creio, é colocar nas mãos do Senhor, entregar nas mãos dele, né, tudo aquilo que nós estamos pensando, planejando e esperar, né? Talvez o modo de Deus já esteja acontecendo, né? Na tua vida, no teu ministério, nas promessas do Senhor, mas agora nós precisamos esperar o tempo, né? Qual vai ser o tempo do Senhor de se concretizar algumas coisas na nossa vida? Talvez seja até durante essa quarentena, talvez seja após ela, talvez seja muito depois dela, mas a gente precisa entender uma coisa: nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aprender a esperar o tempo do Senhor nas nossas vidas. Não é, Jones? Eu acho que também esse tempo é um momento onde nós não podemos tomar nenhuma decisão precipitada e assim que altere o curso assim de uma forma muito ampla ou algumas decisões que irão afetar muitas pessoas ou sem uma palavra de Deus, sem uma consulta de pessoas, também de líderes, de pessoas que entendam da área, porque senão vai passar esse tempo, você fala, por que eu tomei aquela decisão naquele momento? Porque se precipitou, né? Então, eu entendo que é um tempo de corrigir detalhes da nossa vida, o tempo de cuidar com os detalhes, não cuidar com as coisas maiores. É óbvio que muitas coisas grandes, elas também são consequência de detalhes na nossa vida, né? Mas eu penso que é um tempo da gente cuidar com os detalhes e principalmente, isso que aí se falou, eu percebo que é a coisa mais importante, a gente encarar essa fase, que eu creio que já está se encerrando. Eu creio que é um tempo para nós trabalhar os nossos ouvidos espirituais para escutar mesmo, mais do que nunca, estar sensível àquilo que Deus tem para fazer na nossa vida em primeiro lugar, na nossa casa, né, com as pessoas que a gente convive. Então eu entendo que não é tempo de tomar decisões grandes, mas de resolver pendências pequenas, que elas irão alterar assim as coisas maiores que acontecem na nossa vida, né? Tem um texto que está lá em Tiago, que ele fala exatamente isso, né? Que ao invés, né, que a gente costuma dizer assim, amanhã ou depois eu vou para tal cidade, lá eu vou fazer tantas coisas, vou prosperar e tal e tal. A Bíblia fala. Aí
Deus fala o seguinte depois: você não sabe, né, do dia de amanhã, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E realmente nós não sabemos do nosso amanhã, só Deus sabe. E ele conclui dizendo que em vez da gente falar isso, né, em vez de eu dizer, olha, amanhã eu vou fazer isso, eu deveria consultar o Senhor, né? Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Nessa atitude, para não se precipitar, como o Jones falou, o que é que o Senhor deseja, né, que eu esteja fazendo? Então essa é a nossa atitude. Tiago, ele fala muito bem, né, que os nossos planos, nunca nós podemos fazer planos, por menores que sejam, sem antes consultar o céu, sem antes consultar o Senhor. É a única forma de nós agirmos corretamente, nos darmos bem, não quebrarmos nossa cara, não fazermos nossa família infeliz, não pagarmos o preço pela nossa precipitação. Amém? Então, antes de nós encerrarmos, eu tenho certeza que você também concorda com isso, né? Talvez você já tenha, né, quebrado literalmente sua cara também, mas a gente sempre aprende, Deus é bom, Ele sempre quer nos ensinar. Jones, vamos encerrar com mais uma canção. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida, o teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. O teu nome é vida, o teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é o amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu só quero ler o texto que eu citei aqui em Tiago. Ele está lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 13. Olha como nessa versão NVI Deus nos fala. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã, vamos a esta ou aquela cidade, ficaremos lá 1 ano e exploraremos um negócio lucrativo. E aí o Senhor fala assim, olha, como é que vocês sabem o que vai acontecer amanhã? A duração das suas vidas é tão incerta quanto a neblina do amanhecer, que aparece por um pouco de tempo agora, mas logo desaparece. O que vocês devem dizer é isso. Se o Senhor quiser, se for da vontade do Senhor, viveremos e aí sim faremos isto ou aquilo.
Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos, e uma presunção assim não agrada a Deus e é maligna. Amém? Amém, não, misericórdia, né? Que você possa refletir na sua casa também, né? Nesse texto de Tiago e nos textos que nós falamos aqui em Provérbios, e que nós possamos pensar nisso. Existe o tempo e o modo do Senhor para que se realizem as promessas na nossa vida. Amém? Eu quero pedir para você estar fechando os teus olhos. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Eu te agradeço profundamente por essa palavra, porque o Senhor tem me ensinado, o Senhor tem me corrigido em todas as vezes, Senhor, em que eu tentei agir debaixo da minha vontade, achando que estava auxiliando o Senhor, achando que seria mais fácil se concretizar na minha vida os teus planos, o teu chamado, as tuas promessas. Eu te peço perdão, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que a partir de hoje, assim como eu quero orar pelos irmãos, pelos amigos que estão nos ouvindo, para que essa palavra possa ter entrado realmente nos seus corações, e que se algum deles estava planejando algo nesse tempo de Covid, nesse tempo de quarentena, ou mesmo em suas vidas, nos seus negócios, no seu trabalho, na sua família, eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra, Senhor amado, entre como uma espada nos seus corações, e que ela possa, Senhor querido, dividir realmente os pensamentos do homem dos teus pensamentos. Nós entendemos que a tua palavra é maior, que os seus pensamentos são maior, que os teus planos são melhores, e que nós, como teus filhos, devemos estar debaixo deles, subjugados à tua vontade sempre nas nossas vidas. Entendemos, Deus, que esse é um tempo que o Senhor tem feito com que nós pensemos nisso. E que esse tempo também o Senhor possa usar para tratar com os nossos corações, principalmente nessa questão de paciência, de saber esperar, de entender que os teus planos são bons, como o Senhor mesmo fala na tua palavra, que os planos para as nossas vidas não é de mal, não são de coisas ruins, mas que tudo aquilo que o Senhor permite que acontece, o Senhor possa reverter, e vai reverter, para que se torne bênção nas nossas vidas. Mas nós precisamos entender isso. Eu profetizo na tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu profetizo na tua vida, meu amigo, minha amiga, que é assim que vai ser. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa abençoar os teus planos, se eles estão debaixo da mão poderosa do Senhor. E só assim, eu tenho certeza que eles vão se cumprir no tempo certo e da maneira certa que o Senhor planejou. Deus te abençoe nesse dia, em todo esse final de semana, em nome de Jesus. Amém. Jones, quer encerrar com uma musiquinha? Amém?